sentar. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Abramos nossas Bíblias em Atos, capítulo 19. Atos 19, eu farei a leitura de todo o capítulo, até com uma forma de revisão, mas a mensagem de hoje será dos versículos 21 a 41. A terceira porção dessa estada de Paulo em Éfeso. Atos 19, a leitura a partir do versículo 1 até o final do capítulo, mas a mensagem será apenas a partir do versículo 41 até o final do capítulo. Essa é a palavra da salvação. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor sobre processos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Cumpridas essas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, considerando: depois de haver estado ali, importa-me ver também Roma. Tendo enviado à Macedônia 2 daqueles que lhe ministravam, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na Ásia. Por esse tempo, houve grande alvoroço acerca do caminho, pois um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com os outros da mesma profissão, disse-lhes: senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade, e estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas.
não somente ao perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também o de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada, e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isso, encheram-se de furor e clamavam: grande é a Diana dos Efésios! Foi a cidade tomada de confusão, e todos a uma arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Querendo este apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Também asiarcas, que eram amigos de Paulo, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse indo ao teatro. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão. E na sua maior parte, nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para a frente. Este, acenando com a mão, queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos a uma voz gritaram por um espaço de quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios! O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: senhores Efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Ora, não podendo isso ser contraditado, convém que vos mantenhais calmos e nada façais precipitadamente, porque estes homens que aqui trouxestes não são sacrílegos, nem blasfemam contra a nossa deusa. Portanto, se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, há audiências e procônsules que se acusem uns aos outros. Mas se alguma coisa pleiteais, será decidida em assembleia regular. Porque também corremos perigo de que por hoje sejamos acusados de sedição, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar este ajuntamento. E havendo dito isso, dissolveu a assembleia. Dissolveu a assembleia, é aqui que termina a palavra de Deus. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, te louvamos pela leitura da tua palavra, te louvamos pelo poder do teu Santo Evangelho manifestado aqui no livro de Atos. Queremos te rogar, ó Deus, que em nossa geração nós possamos ver também as mesmas manifestações provenientes da tua palavra, da pregação fiel da mesma, na salvação de pecadores e na edificação daqueles que já são crentes, mas ainda permanecem em seus pecados. Ó Deus, nos ajuda nessa noite a ouvirmos mais uma vez a voz do Evangelho, ouvirmos mais uma vez acerca da tua graça e da tua misericórdia, e também, ó Deus, do teu poder santificador, por meio do teu Santo Espírito. Tende misericórdia de nós e ajuda-nos a perceber em Teresina aquilo que o Senhor fez em Éfeso naqueles dias, um grande avivamento, a ponto de muitas pessoas deixarem seus pecados e muitas pessoas deixarem a sua idolatria. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Você certamente conhece a Mulher Maravilha. Recentemente saiu um filme sobre ela e agora ela vai participar da Liga da Justiça. Filme que está chegando e muitos bem ansiosos por ele. Mas deixe-me falar para vocês um pouquinho a respeito da Mulher Maravilha dos quadrinhos. É uma personagem fictícia das histórias em quadrinhos da DC Comics. Na ficção, ela é uma princesa e embaixadora das Amazonas, guerreiras gregas. No mundo real, por incrível que pareça, ela é embaixadora honorária da ONU e ícone da cultura feminista. Mas o que a Mulher Maravilha tem a ver com Éfeso? Ora, segundo a lenda, Éfeso foi uma cidade fundada pelas próprias Amazonas. E por isso, ali em Éfeso, estava uma das 7 maravilhas do mundo daquela época, o templo de Ártemis, ou Diana. Diana e não Giana, por favor. Aqui nós vemos então a relação clara e direta de um personagem tão comum nos nossos dias com aquela idolatria daquela cidade. Todo super-herói ou super-heroína de respeito tem um alter ego. O alter ego da Mulher Maravilha é Diana
Prince Rockwell Trevor. Não por acaso, Diana. Diana para os romanos, Ártemis para os gregos, a mesma deusa, a mesma idolatria. Essa cidade que certamente não foi fundada pelas Amazonas, porque as Amazonas nunca existiram. Essa cidade que certamente não recebeu do céu uma estátua vinda de Júpiter. Essa cidade que certamente vivia por magia e por tantas outras manifestações pecaminosas e de Satanás, foi uma cidade atingida pelo Evangelho da Graça, e aqui nós vemos coisas maravilhosas acontecendo. Nós vemos então o trabalho de Paulo chegando em Éfeso, desde o versículo 1, já tratando ali de alguns discípulos que não tinham sido batizados de verdade, que não estavam ainda no caminho de fato, e ali eles se convertem, são batizados e ali recebem o Espírito Santo. Ali são regenerados e passam a viver como discípulos de Cristo verdadeiramente. Depois disso, nós vemos o poder desse mesmo Espírito fazendo com que a palavra de Deus prosperasse, a ponto de que aqueles homens queimassem livros de magias negras e tantas outras coisas, chegando ao valor de 50 mil denários, um valor de fato muito alto em relação ao arrependimento que eles estavam manifestando ali. E no versículo 20 deste capítulo nós temos um resumo do que havia acontecido até aquele momento. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Nós temos aqui uma semelhança muito grande com o sermão que nós ouvimos hoje de manhã, lá em Êxodo. Quando nós fomos lembrados ali que desde Gênesis Deus manda com que o seu povo cresça e se multiplique. E por que não? Prevaleça. Nós vemos isso acontecendo quando o povo de Deus está no Egito. E a despeito das circunstâncias, a despeito da tribulação, eles se multiplicam e crescem e prevalecem. Olha que coisa interessante, aqui o Espírito Santo está dizendo que isso acontece com a palavra de Deus. A palavra de Deus invade um lugar como Éfeso, cheio de idolatria, cheio de histórias fictícias, ilusões, falsa religião, e faz com que muitos ali se convertam ao verdadeiro Deus. Nós veremos então agora, no final deste capítulo, Atos 19, que o avanço do Evangelho, ele revela a idolatria e confusão daqueles que ainda se rebelam contra o Evangelho, mas que podem ser salvos por esse mesmo Evangelho. O Evangelho não é para os que estão com boa saúde, já dizia Jesus Cristo. O Evangelho é para os doentes, o Evangelho é para os rebeldes, o Evangelho é para os idólatras. O Evangelho é para aqueles que matam os profetas, que matam os ministros, que perseguem a igreja. O Evangelho é exatamente para homens e mulheres que habitavam em Éfeso e que ainda se recusavam a se submeter e subjugar a palavra. O avanço do Evangelho faz isso em qualquer lugar, em qualquer cultura, em qualquer tempo. Revela a idolatria e a confusão daqueles mesmos que ainda podem ser salvos pelo próprio Evangelho. Nós veremos isso em 4 partes. A primeira delas é dos versículos 21 a 22. O avanço do Evangelho é necessário. Dos versículos 23 a 28, o avanço do Evangelho gera acusação idólatra. O ponto 3, o avanço do Evangelho gera confusão irracional. É o versículo 29 e depois os versículos 32 a 34. E finalmente o avanço do Evangelho é garantido. Versículos 30, 31 e de 35 a 41. Vejamos então como o avanço do Evangelho é necessário diante de um grande avivamento que acontecia ali em Éfeso. Atos 19, 21 a 22. Cumpridas estas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia,
considerando, depois de haver estado ali, importa-me ver também Roma, tendo enviado à Macedônia 2 daqueles que lhe ministravam, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na Ásia. O avanço do Evangelho é necessário. Nós já temos visto isso no livro de Atos. Já temos visto que isso é um formato estabelecido pela palavra de Deus. O Evangelho ele precisa continuar em movimento. O Evangelho ele estabelece igrejas em determinados lugares, mas os ministros do Evangelho não podem permanecer ali. Claro que em cada igreja haverá um ministro continuando o trabalho, mas outros precisam ir adiante. E aqui nós vemos Paulo mais uma vez manifestando essa necessidade. Ele já estava em Éfeso há muito tempo. Na verdade, o texto nos diz que ele permanece em Éfeso por 3 anos. Sem dúvida alguma, um lugar nas suas viagens missionárias onde ele permaneceu a maior parte do seu tempo. Mas aquele avivamento, o crescimento da igreja ali, toda a manifestação do Espírito Santo não foi suficiente para impedir que Paulo continuasse a sua viagem missionária. E percebam como esse evangelho ele continua avançando sempre de 2 formas. Paulo deseja ir para Roma. Ele está chegando agora quase que ao limite do mundo conhecido da época. E ele vai exatamente para o olho do furacão. Nós já percebemos como o Império Romano aqui perseguia a Paulo e o Evangelho, e ele não temendo qualquer tipo de coisa, não temendo a homens, ele vai encarar o pecado lá na própria Roma. Mas antes de chegar lá, ele passa, ou precisa passar pela Macedônia e pela Caia, que representam o quê? Os lugares onde já havia igrejas plantadas, onde já havia trabalhos iniciados. Paulo se preocupava tanto com a manutenção das igrejas já existentes, como a plantação de novas igrejas. Não é um trabalho óbvio esse? De que adianta nós hoje plantarmos novas igrejas, se aquelas que foram plantadas anteriormente estão fechando as portas? Não faz o menor sentido. Nós precisamos trabalhar na revitalização de igrejas e na plantação de igrejas. Nós precisamos entender que igrejas como a nossa aqui, a primeira igreja, completando 8 décadas, na verdade, de existência, com todo o seu estabelecimento, com toda a sua condição, essa igreja precisa trabalhar ativamente, tanto na revitalização, como na plantação de novas igrejas. Entendendo, então, a sua função fundamental, que não é apenas olharmos para nós mesmos, é importante, obviamente, cuidarmos de nós mesmos, mas saber que o nosso trabalho vai além dessas 4 paredes. Essa era a mentalidade de Paulo em relação ao avanço do Evangelho. Mas ele não podia fazer isso sozinho. Aqui nós vemos então que o avanço do Evangelho é sempre um trabalho em equipe, sempre. Existe uma tendência também para um ministro da palavra numa certa igreja em acumular funções, em tentar fazer tudo sozinho. E não é isso que Deus deixa para nós na sua palavra. Aqui nós vemos no versículo 22 que Paulo queria ir para Roma, mas antes de chegar lá, ele passaria pela Macedônia e pela Caia, e por isso ele manda antes Timóteo e Erasto, para já ali talvez começarem o trabalho, fazerem um trabalho que ele poderia não fazer depois e ir direto para Roma. E com essa ajuda, com esse auxílio, ele pôde permanecer algum tempo na Ásia. Trabalho em equipe é fundamental. E trabalho em equipe aqui significa, mesmo que haja discordância, mesmo que haja alguma discussão sobre pontos teológicos ou práticos, uma unidade. Isso é fundamental. Paulo havia praticamente treinado esses homens aqui, e esses homens deviam toda a confiança a Paulo. E assim nós trabalhamos. E isso não significa apenas a liderança da igreja, mas isso significa principalmente a liderança da igreja.
Cada um dos membros de uma igreja tem uma função dentro do reino de Deus, dentro dessa expansão do Evangelho, cuidando de revitalização de igreja e plantação de igreja, sem dúvida alguma. Mas quando nós olhamos para Paulo, Timóteo e Erasto, nós percebemos então essa responsabilidade maior no que diz respeito à liderança de uma igreja. E aí eu convoco vocês, homens, que estão sendo indicados aos ofícios desta igreja, mais uma eleição para presbiterato e para o diaconato, para que entendam que seus nomes forem aprovados pelo conselho da igreja, que se vocês forem eleitos por essa igreja, é não apenas um privilégio para você assumir esse ofício, mas uma responsabilidade de entrar nessa equipe, de talvez trazer coisas que o conselho da igreja não consiga ver agora, que a junta diaconal está impossibilitada de fazer. Saiba que o seu nome não está sendo sugerido por acaso, principalmente se o seu nome for confirmado nessa próxima eleição. O avanço do Evangelho é necessário. Era necessário naquela época e continua sendo hoje até a volta do Senhor Jesus Cristo. E além disso, então, nós vemos aqui que o avanço do Evangelho, ele gera acusação idólatra. Ele gera acusação sempre. E aqui mais especificamente uma acusação idólatra. Leiamos versículos 23 a 28. Do que se trata isso? Por esse tempo, houve grande alvoroço acerca do caminho, pois um ourives, chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com os outros da mesma profissão, disse-lhes: Senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade. E estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente há o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada, e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isso, encheram-se de furor e clamavam: grande é a Diana dos Efésios. Vejam então que Paulo permanece na Ásia, Paulo permanece em Éfeso, permanece pregando e realizando sinais e prodígios, e aquilo que aconteceram nos versículos anteriores vem a ser uma influência muito grande em outras áreas da cidade, em outros movimentos. É impressionante notar que nesse texto, em nenhum momento Paulo prega. Em nenhum momento nós temos aqui uma fala sequer de Paulo. Ele aparece rapidamente em cena e logo é tirado. O que nós retiramos desse tipo de questão? O Espírito Santo está nos mostrando que a pregação de Paulo, a pregação do Evangelho, está gerando todo esse tumulto, toda essa acusação aqui. E a acusação, ela não é feita apenas a Paulo. Você percebe no versículo 23 que houve grande alvoroço acerca do caminho. Não é uma questão política, não é uma questão de interpretação pessoal. Sempre que o Evangelho avançar, as acusações, a perseguição será contra o povo de Deus. Aqui mais uma vez nós lembramos, eles eram chamados os do caminho. E isso nos mostra até aquilo que Jesus Cristo falou para o próprio Saulo. Quando ele se encontra com Saulo no caminho para Damasco, ele diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas Saulo perseguia a igreja. Saulo perseguia os do caminho. E isso mostra então que quando há alvoroço contra a igreja, quando há perseguição contra a igreja, não é uma questão pessoal de fato, mas sim uma questão contra o próprio Deus. Quem persegue a igreja, persegue a Cristo. Faraó hoje de manhã perseguiu o povo de Deus, e ali era uma perseguição clara ao Deus de Israel. Uma oposição clara a Yahvé. E Yahvé vai responder diretamente aos deuses do Egito, aos supostos deuses do Egito, ao longo de todo
o livro. É fantástico então aqui perceber como o Evangelho vai salvando e vai denunciando também os segredos dos homens. E Demétrio aqui, ele é completamente exposto. O versículo 24 diz que esse homem, que era um ourives, ele fazia nichos de Diana, ou mini templos do templo de Ártemis, ou do templo de Diana. Como eu li para vocês anteriormente na introdução, uma das 7 maravilhas do mundo daquela época, juntamente com as pirâmides, juntamente com todas aquelas outras manifestações, era de fato um edifício esplendoroso, era de fato uma grande obra arquitetônica. E não por acaso, esse homem, fazendo esses pequenos templos de prata, conseguia muito dinheiro com isso. O que acontece quando o Evangelho é manifestado? O Evangelho, ele também causa prejuízo àqueles que não servem a Deus adequadamente. Nós já tínhamos visto aqui um certo prejuízo quando aqueles livros foram queimados em praça pública, 50.000 denários, teoricamente, jogados fora. Paganismo queimado. E aqui o Evangelho demonstra então que aqueles pequenos templos de Diana não poderiam mais ser vendidos. Demétrio e os outros artífices estavam perdendo muito dinheiro. E você sabe que quando alguém mexe no seu bolso, alguma coisa acontece. O Evangelho estava aqui mexendo no bolso de Demétrio e ele não ficaria calado. Ele então convoca os da mesma profissão e ele mostra que Paulo estava gerando para eles 2 coisas: o fim da prosperidade deles e o fim da glória da grande deusa Diana. A profissão deles poderia cair em descrédito e o próprio templo da deusa Diana ser estimado em nada. Isso é o poder do Evangelho. O Evangelho da graça, sobre o qual nós cantamos hoje, que mostra uma idolatria religiosa nos homens e também monetária. Porque no final das contas, como Paulo nos diz em Colossenses também, a avareza, a cobiça é idolatria. E quem aqui nessa noite nunca caiu no pecado da cobiça, da idolatria ao dinheiro? De fato, é entendermos que a nossa vida depende do nosso dinheiro e do nosso trabalho, e não, em última instância, de Deus. Esse texto, ele não vem nos mostrar apenas a idolatria de Demétrio e daqueles homens gananciosos, que faziam da religião da época a sua fonte de lucro. Esse texto aqui vem nos falar sobre algo muito importante. O fato de que, algumas vezes, nossos trabalhos, por mais que nos tragam o nosso sustento, eles não devem continuar, porque eles são ilícitos. Você já parou para pensar se o que você faz para sustentar a você mesmo ou a sua família, de onde você tira o dízimo desta igreja, é uma ocupação lícita? Se você tem alguma dúvida sobre isso, pergunte a alguém. Fale com um irmão mais maduro. Fale com algum presbítero da igreja. Se você tem um problema de consciência em relação a isso, provavelmente tem alguma coisa errada na sua profissão, naquilo que você faz. E por mais que essa seja a sua fonte de renda, você não deve continuar fazendo isso. Talvez um exemplo mais claro na nossa cultura de como isso deve atingir a nossa consciência é se as nossas profissões nos levam obrigatoriamente a trabalhar no dia do Senhor. Vocês têm aprendido isso aqui. E já era para, pelo menos, começarmos a nos questionar se de fato eu devo ou não trabalhar no domingo. Mas ao invés de nos questionarmos, ao invés de buscarmos talvez uma outra profissão que não exige isso de mim,
nós buscamos todas as justificativas para continuar quebrando o dia do Senhor. É bem claro para nós que algumas profissões, elas podem e devem ser exercidas no dia do Senhor, porque dizem respeito a obras de necessidade e obras de misericórdia, mas outras claramente não. Outras claramente servem para nós como um desafio. Um desafio se nós amamos mais a Deus, se confiamos mais em Deus, do que naquilo que traz o nosso sustento. Profissões que não se baseiam em obras de misericórdia ou de necessidade não devem ser realizadas pelo povo de Deus. Profissões claramente ilícitas, profissões claramente ilegais, não devem ser continuadas pelo povo de Deus. Por mais que dali você tire não apenas a sua fonte de renda, mas seja um dízimo alto para a igreja. O conselho não quer o seu dinheiro, porque Deus não quer o seu dinheiro. A fonte dele é ilícita. A fonte dele não agrada a Deus. É isso que o Evangelho estava fazendo naquele momento. Aqueles homens deveriam se arrepender de ter as suas vidas controladas por dinheiro e pelo ídolo. E nós olhamos para essa situação e nós podemos ver aqui, anos antes, a mesma coisa que aconteceu na época da Reforma Protestante. Quando Lutero, um mero monge, ele começa a se levantar e falar contra as indulgências e outras coisas mais. Na época, a igreja romana vendia pedaços de madeira que supostamente eram da cruz de Cristo. E havia pessoas ali para comprar aquilo. E eles compravam e eles davam muito dinheiro para a igreja construir outros lugares suntuosos, onde Deus certamente não habitaria. E nós olhamos para o tempo da Reforma e vemos que talvez as indulgências não sejam vendidas hoje como eram naquela época, mas nós continuamos vendo pessoas absolutamente enganadas, ainda gritando como eles gritavam naquele dia: grande é a Diana dos Efésios. Mas aqui no Brasil nós vemos em vários momentos pessoas gritando: grande é a Maria do Brasil. A mariolatria, meus irmãos, nada mais é do que esse culto a Diana agora, nos tempos contemporâneos. Quando nós vemos a adoração aos santos, tá bom, não é adoração, é veneração. Como se houvesse alguma diferença, como se houvesse alguma justificativa para isso. É adoração idólatra ao politeísmo grego. Nós vemos isso acontecendo aqui, bem no quintal da nossa casa. E nós não podemos duvidar que o Evangelho continua libertando essas pessoas desse tipo de idolatria. Nós precisamos continuar testemunhando, nós precisamos continuar manifestando a graça de Deus. O Evangelho precisa avançar mais e mais aqui no Brasil e no mundo. O Evangelho nos ensina então a destruir os nossos ídolos, mesmo que parte do nosso ídolo seja exatamente o trabalho ilícito que eu ainda tenho. Que Deus nos ajude então a avançarmos o Evangelho, para que idolatria continue se manifestando e essa idolatria seja destruída e tratada pelo mesmo Evangelho. Aqui, continuando o texto, nós vemos então que o avanço do Evangelho gera confusão irracional. Versículos 29, e depois a gente pula para os versículos 32 a 34. O Evangelho precisa continuar avançando. O avanço do Evangelho manifesta idolatria. E aqui nós vemos
o Evangelho manifestando confusão até devido a essa idolatria. Versículo 29. Foi a cidade tomada de confusão, e todos a uma arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Pule agora para o 32. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão. E na sua maior parte nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para a frente. Este, acenando com a mão, queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos a uma voz gritaram por espaço de quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios. Aqui nós vemos que o Evangelho revela quão animalesco, quão bestial pode ser o homem sem Deus. O versículo 29 diz que depois de gritarem para sustentar ali a sua idolatria, eles são tomados de confusão, vão para o teatro e arrebatam, sequestram os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Com certeza eles queriam colocar as mãos em Paulo. Com certeza eles queriam fazer alguma violência àquele principal mensageiro do Evangelho. Mas se não conseguissem isso, maltratariam o próprio Gaio e Aristarco. O homem sem Deus, ele é capaz de fazer esse tipo de coisa com o seu semelhante. Fazer mal, chantagear, fazer com que aqueles que precisam continuar pregando se calem. Senão, os seus amigos, os seus próximos vão sofrer. Você consegue imaginar no tempo dos apóstolos e também no tempo dos pré-reformadores e dos reformadores, como famílias inteiras eram ameaçadas por causa do Evangelho? E aqueles homens maus, eles diziam aos pregadores da época: pare de pregar a Jesus Cristo, senão sua esposa vai morrer. Pare de pregar a Jesus Cristo, senão seus filhos vão morrer. E aqueles homens não podiam parar de pregar. E eles eram todos levados para a fogueira, eles eram todos levados para a guilhotina. Essa é a história do Evangelho, que continua avançando e mostrando quão mal pode ser o homem. E o engraçado é que nós que já temos o Evangelho, que já somos regenerados, podemos ser tão animalescos quanto esses homens aqui. Nós também fazemos mal ao nosso próximo, não fazemos? Nós também andamos com maledicência, fofoca, assassinando pessoas no nosso coração, chantageando pessoas. Isso dentro da própria igreja. O Evangelho revela essas coisas, não para que nós continuemos nisso. O Evangelho revela essas coisas para que nós deixemos de fato, não só a idolatria, mas a nossa própria maldade, para que então a graça do Senhor continue prevalecendo. O Evangelho revela quão animalesco pode ser o homem. E agora no versículo 32, o Evangelho nos revela quão irracional pode ser a religião dos homens. Mais uma vez, nós vemos aqui esses homens gritando de forma desorganizada. Uns gritavam de uma forma, outros de outro. E essa expressão fantástica: porque a assembleia caíra em confusão, e na sua maior parte nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Você já viu um grupo de pessoas reunidas e você pergunta para um ali: por que você está aqui? A pessoa não tem a menor ideia. Eu vi o povo aqui e vim ver o que está acontecendo. É a nossa irracionalidade, a pressão do grupo. Ali certamente eles queriam acabar com o avanço do Evangelho, mas não conseguiam, porque não tinham unidade, porque eles ali estavam desorganizados, em confusão, sem saber exatamente por que estavam ali. Se você olha para a pressão de grupo e pode perceber essa mesma coisa, você pode olhar para igrejas
onde gritarias são comuns, onde todos oram ao mesmo tempo a uma só voz. E você pergunta para algum crente ali presente o que é que você está fazendo ali, ele não tem a menor ideia do que ele está fazendo. E por que um exemplo de igreja aqui? Não só para encaixar nessa situação de confusão, mas porque ironicamente, quando o texto diz, porque a assembleia caíra em confusão, a palavra usada para assembleia aqui é eclesia. Da onde vem a palavra eclesiologia. Ou seja, a igreja é conhecida como eclesia. Certamente a palavra na época, ela representava muito mais do que igreja. Mas isso nos faz lembrar então, que na providência de Deus, Ele toma uma palavra comum do grego da época e mostra o que é uma eclesia verdadeira. Uma eclesia da fé, da graça do Evangelho. Uma eclesia onde não há confusão. Onde você, crente, deveria saber exatamente por que você está aqui. Uma eclesia que é ordeira e absolutamente racional. Como Paulo diz que o nosso culto deve ser lá em Romanos capítulo 12. Não, isso não significa que o Espírito não está no nosso meio. Isso não significa que Deus não está se manifestando claramente aqui. Apesar de não haver demonstrações como muitos pensam ser necessário. Não. Nós vemos aqui o Evangelho demonstrando que a falsa religião, ela sempre vai ser baseada em irracionalidade, que não faz com que as pessoas entendam exatamente o que está acontecendo. São cegos guiando outros cegos. E aqui, além do homem ser como um animal, além desse homem estar em confusão, nós vemos nos versículos 33 e 34 o que o Evangelho revela a respeito de um ecumenismo antibíblico. O que está acontecendo nesses versículos é que Alexandre, escolhido como representante dos judeus, ele tenta fazer uma espécie de união com aqueles adoradores de Diana. Ele se manifesta para tentar falar alguma coisa. Eles também eram contrários a Paulo, eles também eram contrários ao Evangelho, poderiam se juntar ali para acabar de uma vez por todas com aquela seita chamada os do caminho. Mas o Evangelho mostra que até mesmo isso é inútil. Alexandre, representando os judeus, ele tenta falar, mas quando aqueles adoradores pagãos percebem que ele era judeu, ou seja, adorava supostamente a um Deus único, a um Deus criador de todas as coisas, eles se levantaram novamente dizendo: grande é a Diana dos Efésios. Por 2 horas, o texto diz, 2 horas, esses homens foram capazes de demonstrar o seu coração idólatra. Era como se hoje católicos romanos e judeus tentassem se juntar contra o Evangelho. E mesmo que eles não deem as mãos, nós percebemos que o Evangelho então é contra o judaísmo e é contra o catolicismo romano, assim como qualquer outra religião que não seja baseada nas Escrituras. É por isso que o Evangelho sempre vai desafiar esse tipo de coisa. É por isso que o Evangelho vai sempre denunciar e mostrar aquilo que é a solução para esse tipo de pecador. Como é que nós temos nos portado hoje diante do avanço do Evangelho? Ele precisa continuar. Como temos trabalhado com as nossas congregações? Qual é o nosso envolvimento em tudo isso? O Evangelho demonstra a idolatria dos nossos corações. Será que somos capazes de deixar a nossa profissão hoje, se ela de fato não agradar a Deus, e assim buscar o seu sustento numa outra atividade? E aqui nós vemos o quanto, infelizmente,
nós ainda insistimos em uma religião irracional, de confusão, e que dá as mãos a outras falsas religiões. Se você é um crente protestante nessa noite, a palavra de Deus te chama ao arrependimento, te chama a um cristianismo verdadeiro, que não apenas traz denúncia, traz acusação, mas oferece graça, oferece chance de arrependimento e de retorno a essas pessoas. E assim nós vemos então que o avanço do Evangelho, ele é garantido, ele é assegurado, ele é mantido. Versículos 30 a 31, e depois 35 a 41. De 30 a 31, nós vemos, no meio da confusão toda, querendo este, que é Paulo, apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Também as hierarcas, que eram amigos de Paulo, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse indo ao teatro. Esse é o único momento, nesse trecho todo das Escrituras, que Paulo aparece. Ele já havia pregado. O seu ministério em Éfeso já estava gerando todo aquele alvoroço. Mas quando alguns homens animalescos sequestram seus dois amigos, ele quer ir ao teatro, ele quer ir lá, pregar o Evangelho, oferecer salvação para aquelas pessoas, mesmo que isso custasse a sua vida. Mas alguns discípulos sensatos o impediram de fazer isso. E principalmente aqui no versículo 31, as hierarcas mandaram rogar-lhe que não se arriscasse indo ao teatro. Os discípulos, sem dúvida alguma, já eleitos e salvos por Deus, mas esses asiarcas não necessariamente. Quem eram esses asiarcas? Eram homens ricos da época, e muitos deles eram escolhidos para ser sacerdotes locais da religião pagã romana. Eles eram extremamente ligados a Roma, ao Império Romano, e estavam aqui auxiliando a Paulo. Não sabemos como era a amizade deles, mas nós vemos aqui que esses homens, eles admiravam a Paulo e foram usados por Deus para que naquele momento Paulo não entrasse naquele teatro e muito provavelmente fosse morto por causa do ódio daquelas bestas. O avanço do Evangelho é garantido. Paulo aqui é protegido. Ele vai chegar até Roma. Nós sabemos disso. Nós sabemos que eventualmente ele vai morrer. Mas até a hora da sua morte, Paulo está pregando o Evangelho e sendo instrumento para a salvação de muitas pessoas. Esses asiarcas, então, representam a providência de Deus, usando inclusive ímpios para resguardar o Evangelho. E isso fica ainda mais evidente no discurso do escrivão da cidade, que começa exatamente no versículo 35. Olhem aí mais uma vez, até o final do capítulo agora. A confusão era grande, os judeus tentam se unir aos pagãos e eles rejeitam os judeus. Então o escrivão da cidade, que nós não temos o nome aqui, ele levanta e, tendo apaziguado o povo, diz: Senhores Efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Ora, não podendo ser isso contraditado, convém que vos mantenhais calmos e nada façais precipitadamente. Porque estes homens que aqui trouxestes não são sacrílegos, nem blasfemam contra a nossa deusa. Portanto, se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, há audiências e procônsules que se acusem uns aos outros. Mas se alguma coisa pleiteais, será decidida em assembleia regular. Porque também corremos perigo de que por hoje sejamos acusados de sedição, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar este ajuntamento. E havendo dito isto, dissolveu a assembleia.
um escrivão, que se demonstra aqui ainda mais pagão, ainda mais idólatra. O começo do seu discurso é mostrando exatamente o suposto poder de Diana, o fato de que realmente uma imagem caíra de Júpiter. Esse homem era louco, assim como é louco qualquer um hoje, que ainda se prostra diante de deuses de madeira, deuses de porcelana, ou deuses não físicos, mas que estão em nossos corações. Mas é exatamente esse ímpio, esse idólatra, que é usado por Deus para trazer uma palavra de sobriedade, uma palavra que indicava de fato que quem poderia ser culpado naquela confusão toda eram aqueles confuseiros, eram aqueles que se levantavam contra a verdadeira religião. Gaio e Aristarco não haviam feito nada de errado, apesar do escrivão também estar errado aqui, quando ele diz que esses homens não blasfemavam contra a deusa. Podiam não blasfemar contra a deusa, mas certamente falavam contra ela. Falavam contra o culto, falavam contra o templo. E por isso estavam ali, padecendo aquele possível sofrimento. Então, diante desse discurso, onde é dito para eles que se uma audiência, se uma justiça fosse feita, provavelmente a acusação cairia sobre aqueles que estavam gerando o verdadeiro problema. Esse é Deus Todo-Poderoso, nos dando toda a intrepidez hoje de continuar falando a respeito do Evangelho, mesmo que haja perseguição, mesmo que haja sedição, mesmo que não haja homens sóbrios que se levantem a nosso favor. Em última instância, quer na vida, quer na morte, quer na tranquilidade ou no sofrimento, o Evangelho vai prosperar, o Evangelho vai avançar, o Evangelho vai realizar toda a sua obra. Isso deveria nos encorajar. E aqui eu leio para vocês, já partindo para o final, aquilo que Antípatro de Sidon, o homem que compilou a lista das 7 maravilhas daquela época, o que ele escreveu a respeito do templo de Diana ou Ártemis. Ele diz assim: pus os olhos nas elevadas muralhas da Babilônia, nas quais há um caminho para carruagens, e na estátua de Zeus pelo Alfeu, nos jardins suspensos, no colosso do sol, no enorme trabalho das altas pirâmides e no vasto túmulo de Mausolum. Mas quando vi a casa de Ártemis, que subia às nuvens, aquelas outras maravilhas perderam seu brilho, e eu disse: eis que além do Olimpo, o sol nunca olhou tão alto. E aí você pode fazer uma pesquisa rápida hoje. O que restou do templo de Diana? O que restou do templo de Ártemis? Vá até Éfeso, faça essa viagem, e você vai ver ali meras ruínas. Na verdade, daquela majestosa construção que um dia foi uma das 7 maravilhas do mundo, hoje só existem algumas esculturas e objetos expostos no Museu Britânico. E ali na localidade em Éfeso, uma única coluna do templo que se manteve após todos os saques e terremotos da época. Onde está o templo de Diana? Caiu por terra. Onde está a grande Diana, se não na religião inventada por homens ainda no nosso mundo, que transformaram Diana em Maria ou em outras mulheres deusas mulheres? O Evangelho
ainda é capaz de destruir essas coisas e salvar esses mesmos idólatras das suas idolatrias. É nos dito também na biografia da Mulher Maravilha que ela foi mandada para o mundo dos homens para trazer a paz, lutando por justiça e com a verdade. A Mulher Maravilha, ela não consegue trazer a paz ao mundo. Maria, a rainha da paz, não consegue trazer paz ao mundo. Qualquer outra deusa, qualquer outro Deus não conseguem trazer a paz ao mundo. O que é que subsiste até hoje e subsistirá para sempre, senão a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo? Não mais nenhum lugar físico, não mais nenhum pedaço de madeira que pode ser vendido para arrecadar dinheiro a alguém. A cruz de Cristo na boca dos seus discípulos. A cruz de Cristo estabelecendo o seu reino ainda nesse mundo, que vai de fato manifestar no final toda a glória e todo o poder desse rei maravilhoso. A paz dos homens para com Deus só pode ser conquistada por meio de Jesus Cristo, o único verdadeiro Deus-homem, homem-Deus, que na boca de Paulo, ali em Éfeso, fez tudo aquilo que a palavra de Deus nos manifesta hoje. Nós não podemos sair daqui duvidando que Ele pode fazer o mesmo em Teresina, por meio das nossas bocas. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pelo encorajamento, obrigado pela palavra que salta aos nossos olhos e enche o nosso coração de alegria, sabendo que todos nós éramos idólatras, ó Deus. Adorávamos, alguns aqui adoravam a Maria e a outros ídolos, e agora nós adoramos somente a Ti, por meio do Teu Santo Espírito e da Tua palavra. Nos ajuda, ó Deus, a avançar o Evangelho ainda mais. Nos ajuda a termos isso como prioridade em nossas vidas. Nos ajuda a manifestar a obediência a Ti, até mesmo em relação aos empregos que nós temos, que talvez não agradem ao Senhor e por isso devem ser deixados. Ó Senhor, manifesta o Teu poder nas nossas vidas e usa as nossas bocas, usa todo o nosso ser, para que o Evangelho se manifeste mais e mais àqueles que ainda estão perdidos. Tende misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Fiquemos